Ele é especialista em ação cultural, tem formação em filosofia e ciências sociais com especialização em gestão empresarial na Suíça. É conselheiro do Museu de Arte Moderna de São Paulo, MAM, também da Fundação Itaú Cultural, do Museu de Arte de São Paulo, o MASP, e do Art of World da Suíça. Também foi presidente do Conselho Diretor do Fórum Cultural Mundial em 2004 e presidente da comissão que organizou o Ano da França no Brasil em 2009. O Arena Livre tem o prazer em receber Danilo Santos de Miranda, diretor há 28 anos do Departamento Regional do SESC São Paulo. Vamos falar sobre os recursos e o fomento à cultura no Estado e conhecer o modelo SESC neste setor. Conosco, neste Arena Livre, os deputados Hamilton Pereira e Adriano Diogo, ambos do PT. Um prazer recebê-los em nosso estúdio, senhores deputados. Prazer em receber o professor Danilo. Em participação previamente gravada, a deputada Leci Brandão, do PCdoB. Antes de mais nada, eu queria que o senhor falasse um pouco da cultura ou do mundo do SESC, para quem não conhece os centros, as unidades do SESC, e como é trabalhar a cultura, a arte, o lazer, os espetáculos, por esse estado afora. Um prazer recebê-lo. Bom, é um prazer muito grande estar aqui também. O SESC é uma instituição criada pelo empresariado do comércio nos anos 40 do século passado e tem a sua representação autônoma, regional, em cada estado, com características adequadas e a cada estado, de acordo com as suas condições e com os seus recursos. No caso de São Paulo, o SESC de São Paulo tem 33 unidades espalhadas na capital e no interior de São Paulo, e realiza um trabalho voltado para a construção da cidadania, eu diria, através de um processo de educação permanente, que usa, sobretudo, como, digamos, ferramentas fundamentais a cultura, o lazer, o esporte inclusivo, a atividade voltada para a saúde, para os idosos, para a criança, sempre numa perspectiva educativa, ou seja, sempre numa perspectiva em que o trabalho feito mostra, indica, proporciona, ajuda a refletir, a melhorar o padrão de vida das pessoas, a transformar a vida das pessoas e, naturalmente, tem todos os recursos para isso, os recursos financeiros que vêm das empresas, os recursos financeiros que, além de vir das empresas, são controlados pelo Estado e devem dar conta do resultado que tem que fazer. E, naturalmente, tem também pessoas preparadas, equipamentos adequados, e faz isso nessa perspectiva educativa, sempre. Nós não somos uma rede de casas de espetáculos, nós não somos uma rede de academias de ginástica, nós não somos uma instituição, nem mesmo uma rede de clínicas, por exemplo, odontológicas, embora tenhamos tudo isso como parte do nosso processo de atendimento da população, sobretudo a população dos trabalhadores do comércio e de serviços, a população em geral, e temos essas estratégias voltadas, sobretudo, para a cultura no sentido bem amplo, a cultura não apenas das artes do espetáculo, mas a cultura enquanto, digamos, indicação de uma vida melhor em termos ambientais, em termos sociais, em termos gerais e culturais e até econômicos também. Deputado Hamilton Pereira, sua primeira intervenção, muito bem-vindo. Pois não, saudar você, Jorge, e toda a equipe na TV Assembleia, porque a TV Assembleia está sempre inovando, né? Beleza. Sempre trazendo aqui pessoas ilustres e que abordam os mais variados temas. Isso é bom para os nossos telespectadores. Saudar o nosso professor Danilo, que vem aqui para falar sobre cultura. Saudar o deputado Adriano Diogo, esse grande amigo da gente, né? E dizer o seguinte, professor Danilo, eu tenho um mandato que interage muito com o interior do Estado. Claro. Né? Todo município tem a sua secretaria ou diretoria de saúde e tal. E os produtores de cultura do interior, principalmente os produtores de cultura local e tal, reclamam sempre que o poder público trata a cultura como uma espécie de primo pobre das políticas sociais, né? Geralmente o orçamento para a cultura é menor, né? A importância do poder público em termos orçamentários dedicados à cultura é menor,
Como é que o senhor tem visto isso? Quer dizer, imagino que numa carreira tão longa, em contato com a cultura e fazendo interface com os agentes culturais, também os agentes públicos, não é? Prefeitos, governadores de estado e tal, eu gostaria depois que o senhor abordasse um pouco como é que tem sido essa relação e como o senhor vê a importância da cultura, não é, nesse mundo em que o senhor transita há 28 anos. Certo. Meu caro deputado, esse ponto me parece transcendental. Eu gosto muito esse discurso, digamos, muito frequente da importância da educação e da cultura, que para mim são duas facetas de uma mesma realidade. Eu acho que a cultura ela tem a mesma importância que a educação, porque nós entendemos a educação no sentido da educação regular, mas a cultura é que passa essa ideia da educação permanente, a que vem antes da escola, que passa pela escola e que vai depois da escola. Muito bem. Como o senhor disse muito bem, existe uma mentalidade de que a cultura é uma coisa muitas vezes ligada à elite ou ligada apenas a uma parte da população que tem interesse nas artes, nos espetáculos, na música, no teatro, na dança ou coisa parecida. É uma visão muito falsa e perigosa, porque a cultura é muito mais abrangente do que isso. A cultura diz respeito a tudo que nós fazemos. Se nós falarmos, por exemplo, das atividades que nós temos na interação com os outros, o domínio da língua, a questão da relação com o próprio entorno, a visão que nós temos da nossa sociedade, tudo isso faz parte da cultura e, claro, a cultura das artes, sobretudo algumas artes nas quais nós temos uma ligação mais intensa, como, sobretudo, a música, o teatro, a dança, menos a dança também, as artes visuais, tudo isso são expressões máximas da cultura, mas elas, naturalmente, só expressam aquilo porque fazem com que a gente eleve um pouco o espírito e trabalhe numa perspectiva que vai além do material. Eu diria que nossa perspectiva, em geral, é de uma evolução. Apesar de todas as dificuldades, eu diria que nessa experiência toda de vida ligada a esses assuntos, antes era mais difícil convencer as pessoas do que hoje. Hoje, com mais força, a gente percebe que as pessoas estão mais atentas, mais interessadas, e nós temos uma facilidade, uma tecnologia que cada vez mais chega a todos os lugares. Hoje em dia, com muito mais facilidade, as pessoas têm alcance à informação, aos meios de comunicação, a todas as possibilidades de conhecimento. Então, isso tem facilitado muito e tem feito perceber o interesse grande que a juventude, que mesmo as populações mais maduras, têm tido no sentido de ver a cultura como algo mais importante. Eu tenho muita experiência, eu tenho uma visão muito otimista com relação a esse aspecto. Claro que nós temos muita coisa para superar, nós temos, sobretudo, uma defasagem econômica e social intensa no nosso país, que é um gap que tem que ser vencido, então nós estamos trabalhando, temos momento novo na nossa realidade, o país tem mudado nesse aspecto, não no aspecto puramente material, mas também nesse aspecto cultural, tem evoluído um pouco, né? Eu acho que tem que haver um esforço maior do ponto de vista cultural do que o esforço que tem acontecido para que acompanhe o desenvolvimento material. Acho que é importante o material, o econômico, a produção, a educação para a produção, a educação para render, para a mão de obra, etc., etc. Mas não podemos esquecer que, além disso, nós temos que preparar pessoas capazes de ter valores, de enxergar a realidade de uma maneira um pouco mais completa, de respeitar o outro, de saber que o outro é um ser humano com os mesmos direitos que eu. Para mim, a grande evolução da humanidade não é conquistar a tecnologia cada vez mais. A grande evolução da humanidade é perceber que as pessoas são portadoras dos mesmos direitos. Esse é o grande avanço. E isso a cultura, teatro, a música, a dança, as artes visuais e muito mais outras
outras formas de comunicação, tem feito um esforço grande de humanizar um pouco mais as nossas relações e tornando as pessoas mais capazes de entender uns aos outros e de saber que somos todos iguais. E somos todos iguais efetivamente. Ninguém é mais do que ninguém. Nem o homem, nem a mulher, nem o branco, nem o preto, nem o que nasceu aqui, nem o que nasceu ali. Essa é a essência e essa é a grande lição que a nossa sociedade, especialmente a sociedade brasileira, que é formada por gente do mundo inteiro, que tem todas as formações raciais possíveis aqui, tem demonstrado para o mundo. A experiência que a gente tem tido no contato com outros povos, outras civilizações, é o respeito que no Brasil, apesar das dificuldades econômicas, apesar de termos uma quantidade maior de pessoas pobres de determinadas raças, sobretudo provenientes das raças negra e indígena, sobretudo, que são os mais pobres da população brasileira. De qualquer forma, isso não é suficiente para dizer que aqui somos diferentes. Claro que temos muitas questões para resolver, mas a evolução é grande, então eu acredito que nós estamos avançando. E, sobretudo, isso é um exemplo que eu vejo aqui, através do amigo Adriano Diogo e do deputado Hamilton, também amigo, e dos demais, é que os políticos estão começando a perceber a importância dessa realidade. Deputado Adriano Diogo, uma satisfação em recebê-lo no nosso Arena Livre. Sua primeira intervenção, sua pergunta a Danilo Santos de Miranda. Então, professor, eu gostaria de perguntar tanta coisa, mas vou perguntar alguma coisa bem sintética para o senhor poder falar bastante. Professor, e o Soleil, hein? Porque acho que o ano da França no Brasil foi a coisa mais espetacular. Foi marcante. Foi marcante. Nós tivemos, e aí tem um pouco a ver com isso que eu falava agora há pouco. O que nós aprendemos da França? Um teatro de excelente nível, uma visão importante da questão do seu patrimônio histórico e cultural. A França tem a sua maior fonte de riqueza no turismo. E o turismo da França é, sobretudo, um turismo de ordem cultural, não apenas do seu patrimônio histórico, como da gastronomia e da moda. Portanto, é tipicamente cultural, vinculado à indústria criativa, sobretudo isso. Então, a França é um país tipicamente que vive da cultura como essência da sua vida. Tem muito a nos ensinar? Tem, mas tem muito a aprender. E sabe onde é que ela aprende? Nisso que nós falávamos agora há pouco. Nessa capacidade de um país como o nosso, com a riqueza que nós temos, nos entendermos da maneira como nós nos entendemos. Se você levar em conta que a França enfrenta questões raciais graves, da convivência com as suas antigas colônias, e pelo seu passado colonial, que nós temos como colonizado e não como colonizador, né? O Brasil é um país que foi colonizado, não é colonizador. A França não, é um país colonizador. Está pagando um pouco esse preço agora. Então, eles perceberam a importância da nosso vínculo com a periferia, a valorização que nós temos com relação a isso. O país todo valoriza a periferia? Não, não é o país todo que valoriza a periferia, mas cada vez nós estamos olhando mais a nossa periferia. Nós estamos vendo que ali se constrói, ali se produz, ali existe uma cultura própria, ali existe gente capaz de poder propor medidas para o país. Então eu fico muito impressionado com isso. O Soleil, esse Teatro de Soleil que teve conosco recentemente, não o Circo de Soleil, que também tem a sua importância, mas é uma outra coisa. O Teatro de Soleil de Ariane Mishkin foi um exemplo extraordinário de um trabalho coletivo com um resultado fantástico do ponto de vista estético, do ponto de vista cultural e, sobretudo, do ponto de vista educacional. As pessoas que vão lá aprendem. Isso que é o mais importante. Professor, quem também quer dialogar com o senhor é a deputada Leci Brandão, do PCdoB. Bem. Vamos ouvi-la. Diretor Danilo, eu queria dizer da minha honra de, enquanto artista, né, que eu já sou há 37 anos, tive grandes oportunidades de me apresentar em diversas sedes do SESC, não só no estado de São Paulo, mas também no Rio de Janeiro, de onde eu sou oriunda, né? Sabemos que o SESC presta um grande serviço cultural na medida em que todas as pessoas que têm a carteirinha, né, e são pessoas do segmento popular, e eu sou uma artista popular, podem ter oportunidade de assistir não só o tipo de arte que a gente faz, como todos os segmentos artísticos, até porque o Brasil é o país da diversidade, é um país que tem uma
cultura, e o SESC tem dado essa oportunidade. Eu me lembro que, se eu conheço uma grande parte do Nordeste deste país, foi em função de um show que eu fiz no SESC, no estado de Alagoas. E a partir daí eu fui convidada para cantar em outros estados. Então eu tenho que fazer esse agradecimento publicamente. Queria que o senhor desse a sua opinião, a sua reflexão, porque é que quando a gente, agora quem está falando é a parlamentar, busca todos os meios para que haja um percentual significativo, um percentual com dignidade para a cultura, para o orçamento do Estado, a gente não consegue um resultado positivo. É uma luta que já é antiga. Eu acabei de chegar aqui na Assembleia e fiz até uma reunião com a minha assessoria, quando eles me falaram qual era o percentual para a cultura no estado de São Paulo. Afinal de contas, se esse estado aqui é o estado que economicamente é o mais importante da nação brasileira, é o estado que tem uma arrecadação, né, fantástica, não dá para a gente entender por que é que, na hora de se destinar o orçamento para a cultura, parece que é algum absurdo que a gente está pedindo. É uma questão delicada que a deputada Alessi Brandão traz. Em primeiro lugar, eu gostaria de render minha homenagem também a essa grande artista popular proveniente do Rio de Janeiro, que está aqui em São Paulo nos ajudando a entender e a colaborar para a melhoria do nosso Estado, naturalmente do país inteiro. Portanto, é uma pessoa realmente que merece maior consideração. O problema que ela nos traz, a questão do orçamento público voltado para a cultura, é uma questão antiga no nosso país. Existem leis sendo propostas no sentido de ampliar esse percentual em nível federal, estadual e municipal, que ainda não foi devidamente reconhecida e valorizada. No fundo, o que ela está colocando é que a cultura não é respeitada e valorizada, conforme foi colocado também pelo nosso deputado Hamilton Pereira. O que nós observamos com relação a isso é que, embora se evolua, a gente tem leis de incentivo em nível nacional, em nível estadual, várias cidades também têm, há um crescimento dessa percepção da importância de ter mais recursos para a cultura, ainda não é suficiente. Por quê? Porque ainda não chegamos àquele nível de perceber que a cultura é importante. Eu diria mais, a cultura é até tão importante, em alguns aspectos, mais importante do que algumas das prioridades que são colocadas. Mas pode, professor, 30% para a educação, 15% para a saúde, 0,5%. Nada, nem isso, meio, menos que 0,5%. Pois é, se nós entendemos a cultura apenas como incentivo às artes e à memória, ao patrimônio, realmente é alguma coisa muito pouco, muito pouco. Se nós considerarmos que a cultura é muito além do que isso, é nada. É nada. Então, o que eu acho que é importante é entender o que é a cultura. A cultura não é apenas, isso que eu insisto muito, a valorização das artes enquanto manifestação do simbólico. Claro que isso é importante, necessário, fundamental, tem um valor extraordinário e é educativo em si mesmo. O artista em si mesmo, independente de ter ou não uma função educativa no seu trabalho, ele faz um processo educativo na medida que ele desperta a atenção das pessoas para determinadas questões, né? Então, isso além disso, a cultura necessita de uma infraestrutura, necessita de financiamento, necessita de incentivo, necessita de todo um sistema informativo, necessita de uma série de atenções que, infelizmente, nós ainda não temos. No próximo bloco, vamos falar mais dos mecanismos de fomento à cultura. Voltamos em instantes.